Boa noite, pessoal. Esse trabalho que faço é o meu trabalho de conclusão de curso do curso de pós-graduação Lato Sensu em Docência na Educação Profissional e Tecnológica, que tem como tema a importância da sondagem dos níveis de desenvolvimento da escrita para o processo de alfabetização. Eu sou a Juliana de Oliveira Flauzino, sou do Polo de Santa Rita de Caldas e tenho como orientadora a Ariadne Ecar. Iniciando o meu trabalho, eu trago na introdução que fiz uma revisão bibliográfica, acerca da importância da sondagem dos níveis de desenvolvimento da escrita nesse processo de alfabetização. Então, eu tenho como objetivo compreender qual a importância da aplicação da sondagem dos níveis de desenvolvimento da escrita para as crianças no processo de alfabetização. Assim, eu analisei a importância da sondagem desses níveis para auxiliar os docentes em salas de aulas com proposições de criação da sua própria sequência didática para estimular os seus estudantes. Observei também os níveis de desenvolvimento da escrita proposto por Emília Ferreira e Ana Teberoski e também propus reflexões sobre como estimular em sala de aula a partir do referencial teórico de Magda Soares. Então, assim, eu consegui reconhecer a importância de se fazer uma sondagem observando sempre os interesses e as particularidades dos estudantes. Então, a prática de sondagem em sala de aula é muito necessária, porque é a partir dela que o professor vai conseguir conhecer e acompanhar o desenvolvimento do seu aluno e propor progressos, e estratégias para avançar no seu processo de aprendizagem. Então, Magda Soares, traz para a gente que diagnosticar o nível de compreensão da escrita em que as crianças já se encontram tem por função a ação educativa de alfabetizar com objetivos pedagógicos. E com esse diagnóstico pode ser definido procedimentos de mediação pedagógica que estimule e oriente as crianças a sempre se progredir. Então, a sondagem vai permitir que o professor vá acompanhando os avanços e conhecendo os alunos. Para iniciar meu referencial teórico, trago aqui alguns principais. Primeiro, a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, que vai trazer a importância do processo da sondagem no início do ano letivo e também auxiliando, com alguns outros instrumentos avaliativos. Também Leite, que traz que a sondagem é uma grande importância, para a verificação dos níveis de escrita das crianças para auxiliar o professor nesse processo de alfabetização. Também Emília Ferreira, que traz ponderações sobre os aspectos da escrita. Já Ferreira e Teberoski, com o livro Psicogênese da Língua Escrita, que fala justamente vai mostrar os níveis de desenvolvimento da escrita e como que dá esse processo, elementando principalmente o contexto social e cultural que a criança está inserida e também, outras ferramentas, que a gente tem, como a própria Secretaria Municipal de Educação de São Paulo fez um documento orientador, também tem a bateria de avaliação da Bacle e também outras pesquisas que fazem aplicativos para se dar esses testes, de sondagem. E também Magda Soares, que fala que o diagnóstico em uma ação educativa vai levar o estímulo e a orientação para o progresso das crianças. Então, esse processo de avaliação da sondagem é muito importante, mas sempre tem que levar em consideração o contexto que a criança está inserida. Como metodologia desse trabalho, utilizei o método, de revisão bibliográfica. Então, eu fiz, um apanhado de vários textos para compreender o meu problema de pesquisa. Então, utilizei, textos datados de 2015 a 2020 e assim eu fui conseguindo fazer uma relação do tema trabalhado. E aí eu também utilizei uma base teórica da Emília Ferreira e da Ana Teberoski, que é um pouquinho mais antiga, mas são autoras bases para compreender os aspectos do nível de desenvolvimento da escrita. Então, para iniciar um processo de sondagem, é muito importante compreender que o sujeito é o centro do processo da aprendizagem. Então, o método ou a metodologia que a gente vai utilizar na elaboração da sondagem vai ser para agregar o sujeito, ou seja,
tem que ser algo do interesse dele. Então, para isso, é necessário a gente compreender o sujeito cognoscente, que é pensado por Piaget e é trabalhado, né, por Ferreira e Teberoski. Então, o sujeito, ele tem que ser aquele que está ativamente. Então, ele procura ativamente compreender o mundo que o rodeia e, assim, resolver as indagações. Então, ele é o centro do processo. Então, tem sempre que compreender o contexto que leva esse aluno, esse sujeito que está no centro da aprendizagem. E a gente também tem que entender algo sobre o erro. O erro tem que ser algo construtivo, porque é a partir dele que vai se gerar novas interrogativas e também a reconstrução do que está sendo aprendido. Então, no processo de sondagem, não tem o certo e o errado, mas sim o desenvolvimento daquele estudante. Então, há várias possibilidades de atividades para se aplicar no processo de sondagem. Nós temos como exemplo, né, a escrita espontânea, também pode ser disponibilizada atividades como jogos de loto-leitura, trilha, desafio de escrita, ditado de palavra, textos livres e outras coisas para a gente ir compreendendo como está o nível dessa criança. E agora nós vamos ver os níveis da escrita e como desenvolver o aluno a partir do nível que ele está. Então, aqui nós temos os níveis de escrita trago por Emília Ferreira e Ana Teberoski e também sugestões de atividades de Magda Soares. Então, nós temos o nível 1 na imagem 1, que é o pré-silábico 1, sem valor sonoro, onde a criança vai identificar os traços da escrita e fazer correspondências quantificáveis. Então, o tamanho da sua escrita será de acordo com o tamanho do objeto. Aqui nessa fase inicial, nós podemos aplicar atividades, como Magda Soares dizem, com o apoio do nome, orientando que seja entregue para a criança o seu nome com letras maiúsculas, acompanhar a leitura do seu nome com o dedo, apontar e nomear cada letra, criar o hábito da criança escrever seu nome e seus pertences, e entre outras coisas. Já no nível 2, nós temos o pré-silábico com valor sonoro, onde as relações com a necessidade mínima das letras devem ser também as representações gráficas que têm uma variedade. Também utiliza o mesmo padrão do grafismo. Então, ela vai começar a fazer a diferenciação do símbolo gráfico de letras, números e desenhos. E também começa a aparecer algumas combinações de letras do repertório que a criança já sabe. Atividades sugeridas são prestar atenção no som das palavras com jogos de rima, literação, desenvolver a habilidade de distinguir letras e entre outros sinais gráficos e entre outras atividades. Já no nível 3, nós temos o nível silábico, que ela começa a passar a dar valor sonoro para cada letra que compõe a escrita. Assim, cada letra passa a valer por uma sílaba com o início de valores sonoros. Então, atividades sugeridas são jogos e brincadeiras de divisão de palavras em sílaba, segmentação oralmente, batendo palmas e entre outros. Já o nível 4 é o silábico alfabético, onde a criança vai transitar da silábica para a alfabética. Em diversos momentos, ela vai utilizar apenas uma letra para representar as sílabas e em outros ela já vai fazer a relação de fonema com grafema, conseguir compreender algumas sílabas. Sugestões é a leitura de livros e escrita com apoio de imagem. Já o último nível, o nível alfabético, é o final da evolução, em que vai compreender, né, que cada caractere da escrita possui um valor sonoro menor que a sílaba, ou seja, já vai fazer a análise sonora do fonema. Então, a única dificuldade que vai ter aqui é a ortografia, que sempre vai ser estimulada em sua vida. Então, nesse nível, Soares demonstra, né, que várias atividades podem ajudar no reconhecimento sonoro quanto na ortografia. Então, esses níveis da escrita, a gente pode tecer várias reflexões para que o professor possa diagnosticar, sondar o nível que está para conseguir progredir com seu aluno através dessas atividades.
Então, eu concluo que a sondagem é um grande instrumento para o processo de ensino-aprendizagem, porque é a partir dele que o professor vai conseguir compreender o desenvolvimento do estudante. E ela tem que ser realizada, né, observando todos os aspectos do aluno, levando em consideração tanto os aspectos culturais, econômicos e sociais, porque o indivíduo é feito de várias facetas. E é através, né, da análise de dados obtidos na sondagem que o docente irá compreender todo o contexto que o aluno está em seu desenvolvimento e irá conseguir decifrar qual a fase do desenvolvimento da escrita que ele está e também pensar quais serão os próximos passos que ele irá dar para realmente conseguir fazer um processo de ensino-aprendizado da escrita e contribuir para o seu processo de alfabetização. Estas são as minhas referências bibliográficas e muito obrigado por assistir a apresentação até aqui. Até mais!